E a palavra de hoje, que eu quero compartilhar com você, o título dela é Saia da crise para o próximo nível. Saia da crise para o próximo nível. E o texto-chave que eu quero usar é o texto de Daniel, capítulo 2. Hoje eu vou ser um pouco mais didático. Vou compartilhar apenas 4 pontos com você dessa mensagem. E esse momento aqui do livro de Daniel é um momento escatológico, que fala dos fins dos tempos e de todas as nações. Mas essa não vai ser a minha principal abordagem aqui. Minha principal abordagem é: saia da crise e entre para o próximo nível. Eu creio que Deus tem algo superior para você nesses dias. Eu creio que o Senhor vai te alçar a novas posições nesses dias. E eu estou falando de coisas espirituais. O Senhor vai te colocar em posições maiores, influências maiores, como sacerdote de Cristo, como rei nessa terra. E eu creio que Ele vai te levar para um próximo nível. Mas para irmos para um próximo nível, vamos também enfrentar desafios, lutas, mas o final é vitória. Vitória em Cristo Jesus. Daniel capítulo 2 mostra para nós o primeiro ponto. Uma situação difícil. Na verdade, uma situação impossível de ser resolvida. Se você tiver a curiosidade de ler em casa o capítulo todo, você vai ver que o rei lá da Babilônia, ele teve um sonho e visões no seu quarto à noite. Sonho e visões que Deus colocou na mente dele. Isso aqui tem uma chave espiritual. Deus fala conosco na intimidade. Porque o quarto é lugar de intimidade, você concorda comigo? Mas quarto também é lugar de descanso. Deus fala conosco do descanso. Então aprenda a descansar para ouvir o Senhor. E aprenda a ter intimidade com o Senhor para receber visões e sonhos da parte dEle. Visões e sonhos proféticos para a sua vida, para a sua igreja, para o seu trabalho. Nós vemos então que o Senhor fala com esse rei e dá visão e sonho. Ele fica incomodado com aquilo, ele não compreende e ele faz um decreto lá na Babilônia. Ele reúne todos os sábios, todas as pessoas inteligentes, todas as pessoas que fizeram faculdade, mestrado, doutorado, e eram conhecidos como sábios ou cientistas da sua época. E chama todos e fala: olha, eu tive um sonho e uma visão, mas eu não vou contar o que é. Vocês vão ter que me contar o que é e me explicar o que significa. E se vocês não fizerem isso, todos vão ser partidos no meio. Imagina o desespero daqueles homens. Isso é um problema difícil para ser resolvido, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, muito difícil. Eu contar o sonho que você teve e depois eu ter que te explicar. Como que eu posso fazer isso? Naturalmente dizendo, é impossível. Imagine, é porque muitas vezes a gente não imagina. Mas imagine o presidente Donald Trump. Ele tem um sonho, uma visão lá no dia que ele foi dormir no seu quarto. E aí ele faz um decreto presidencial, aonde ele reúne todos os sábios aqui dos Estados Unidos. Todas as pessoas sábias, notórias, cientistas, matemáticos. Pessoal que é reconhecido aí fora. E no decreto ele diz: olha, eu tive uma visão e um sonho, mas eu não compreendo. Eu quero que vocês me contem qual foi e quero que vocês interpretem para mim. Se vocês não fizerem isso até o final do ano, todos vão morrer. Como é que você acha que esse povo ia ficar aqui? Imagine se esse povo fosse você. Como é que você ia ficar? Que problema difícil de ser resolvido. Na verdade, é um problema impossível para nós resolvermos. E o rei
no período que Daniel estava, teve esse sonho. No capítulo 2, verso 1, conta a respeito do sonho. No capítulo 2, verso 5, fala que precisa ser interpretado. E agora tem um desespero entre os sábios. E ele diz aqui no capítulo 2, verso 10: não há mortal sobre a terra que possa revelar tal coisa, ó rei. Veja, os caras mais sábios, os caras mais capazes, chegaram a uma conclusão: é impossível que nós venhamos a resolver isso. Sabe, o mundo tem muitas soluções. O mundo dá muitas respostas. Mas existem coisas impossíveis que o mundo não consegue responder. Nem mesmo dá solução. E talvez você também tem situações na sua vida que você não consegue responder. Talvez você não consegue responder porque que você não consegue agradar a sua esposa. Talvez você não consegue responder porque que você não consegue prosperar nessa área. Talvez você não consegue responder porque que você não consegue avançar na sua vida espiritual. Ou por que você está sempre abortando processo na sua vida? Sempre desistindo. Você começa bem, mas termina mal. Você percebe então que existem coisas que você quer resposta e quer também transformação. Do mesmo modo, isso dá para aplicar em todas as áreas da sua vida. Nós temos grandes desafios que humanamente são impossíveis de ser resolvidos. Quantos têm desafios assim? Aleluia. Então estou falando para as pessoas certas. Daniel também estava com esse desafio agora, porque eu não sei se você sabe, mas ele era um sábio no reino. Então quem que ia morrer? Daniel. Não só Daniel, os seus amigos também. E aqui é um detalhe importante. Deus trabalha na vida dos adolescentes. Cadê os adolescentes aqui? Sabe, eu não sei se você já viu filmes a respeito de Jesus. Os discípulos de Jesus, como que eles são retratados nos filmes? Velhos ou novos? Alguém lembra? Alguém já viu? Velhos, carecas, barbudos, cabeça branca. Mas eu preciso te dizer, Jesus era o mais velho, 30 anos de idade, morreu com 33. Pedro era o segundo mais velho. Por que eu sei que ele era o segundo mais velho? Porque ele era o único que era casado. Talvez ele tinha seus 25, 26 anos. Agora os demais, irmãos, 16, 17, 15, 14 anos de idade. Agora você imagina Deus usando esses meninos, esses adolescentes. Olha que interessante. José, quando foi vendido como escravo, sabe quantos anos ele tinha? 17 anos. Um adolescente foi vendido como escravo, se tornou salvador do mundo. Ele é a principal figura de Cristo. Então Deus começa a trabalhar nas nossas vidas desde a infância, ou desde as nossas juventudes. Deus trabalha e nos prepara para algo superior e maior. Daniel também não é diferente. Daniel, nesse momento, os estudiosos acreditam que ele tinha entre 16 e 19 anos de idade. E já era considerado um sábio. Oh, que o Senhor nos dê muitos jovens e adolescentes sábios nesse tempo. Homens de Deus que são como Daniel, que oram, que buscam o Senhor. Você percebe aqui que esse menino ia ser morto. Porque, humanamente dizendo, esse é um desafio, um problema impossível de ser resolvido. A Bíblia fala que quando o comandante do exército foi executar a ordem do rei para matar os sábios, ele chegou até Daniel. E Daniel, de forma calma e tranquila, falou: me leve diante do rei, porque eu posso dar uma resposta para ele. O Deus a quem eu sirvo pode discernir esse sonho e interpretá-lo para ele. A Bíblia diz então que Daniel
foi levar diante do rei, em paz. Quando você está passando por desafios e problemas, como é que você fica? Ainda mais se for um problema que tem a ver com te matar. Como é que você fica? Ainda mais se a morte chegou diante de você agora para te destruir. Como é que você fica? Meu Deus, e agora? Toda vez que eu vou andar de avião, eu falo, Senhor, o Senhor que levanta esse avião, o Senhor que pousa ele. Eu não confio no piloto e nem confio nas turbinas, eu confio no Senhor. Mas é um sentimento que eu creio que Daniel também teve diante do comandante que estava com a espada para matá-lo. Eu nunca tive ninguém para... na verdade eu tive, eu lembrei agora. Alguém com a faca para matar. Eu fui assaltado uma vez e um adolescente estava com a faca para me assaltar. Mas essa é outra história. Então você percebe que é um sentimento de incapacidade. E agora? Mas a Bíblia diz que Daniel estava calmo, tranquilo, em paz. Essa é uma característica daqueles que nasceram de novo. Mesmo que tenhamos guerra, a guerra vai em paz. Mesmo que tenhamos desafios, estamos em paz, tranquilos. Por quê? Porque nós sabemos quem tem cuidado de nós. Daniel então é levado diante do rei. E ele diz para o rei, ele fala, olha, o Deus a quem eu sirvo tem poder e capacidade de responder o que o rei está dizendo. E ele fala, rei, me dá um tempo para eu orar, buscar o Senhor. Aqui tem um princípio maravilhoso, irmãos, da palavra. Se você está passando por desafios que são impossíveis, o que você tem que fazer? Orar. Irmãos, Daniel foi buscar o conselho do mundo. Ele foi reunir os sábios e dizer, olha gente, vamos pensar aqui, vamos fazer um congresso. Ou uma conferência de sábios aqui da Babilônia, para descobrirmos como nós poderíamos interpretar o sonho do rei. Foi isso que ele fez? Foi buscar a opinião dos outros? Não. Primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Orar. Ele não foi perguntar para o chat GPT o que fazer, ele foi orar. Vocês estão comigo, gente? Vocês não estão usando o chat GPT, não? Então, ele não foi perguntar para o chat GPT, tem alguns irmãos aqui que não usam. Ele não foi perguntar para a inteligência artificial, ou para os sábios daquele momento, porque a sabedoria do homem é nada diante da sabedoria de Deus. Ele foi orar, foi buscar a verdadeira sabedoria. E no momento que você está com um desafio, seja no seu casamento, na sua vida imigratória, seja com os sonhos que você tem sonhado, seja com situações diversas na sua vida, com filhos, né? Trabalho, o que você tem que fazer? Primeira coisa, orar. Orar. E aqui tem um detalhe interessante. Na Bíblia, a primeira menção de oração em grupo é essa. A Bíblia fala que ele não foi orar sozinho, ele chamou os seus amigos para orar. Porque grande desafio, você não pode orar sozinho também. Você tem que chamar os irmãos da sua célula para orar com você junto. Chamar o líder da sua célula para orar com você. Chamar o seu pastor para participar dessa oração com você. Sabe, a Bíblia diz que eles foram orar. E diante do grande desafio, diante de um problema insolucionável, eles foram orar juntos. Nós temos que orar mais, irmãos, juntos. Terça-feira as irmãs vão orar juntas. Mas nós temos que aprender a ter uma vida de oração juntos. Que o Senhor nos dê um prédio que a gente possa usar para orar juntos. Em nome de Jesus. A Bíblia diz então que Daniel foi orar. E então veio a luz de Deus. Eu não sei se você sabe, enquanto eu vou falando do tema, vocês vão passando aí o slide. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia relata 2 tipos de luz. Primeiro, para que serve a luz? Sem luz você pode enxergar no escuro? Não, é só trevas, sim ou não? Então a luz vem para que você possa discernir, enxergar as coisas.
Então, quando você não sabe uma informação, ou quando você não entende algo, é porque te falta o quê? Luz naquela área. Claro? Luz. E a Bíblia fala a respeito de 2 tipos de luz. A luz natural, que os sábios da Babilônia tinham, e a luz espiritual, que é só Deus que pode dar essa luz. Quando essa luz é acesa, você começa a compreender coisas. E você começa a perceber como que Deus quer te conduzir para resolver essas coisas. E aqui é um exemplo interessante. No Antigo Testamento, Deus falou para Moisés fazer um tabernáculo. Tabernáculo é isso aqui da esquerda. É um templo móvel. Porque o povo andava, e esse templo também era desmontado e andava com o povo. Depois era montado de volta. Cada parada do povo, o templo era montado de volta. Era um trabalhão. Trabalhão para carregar, para montar. E graças a Deus nós chegamos aqui, já está tudo montado, né? Aleluia. Só temos que montar os banners na entrada. E no templo, ele era dividido em 3 partes. Quantas partes? Átrio, que é a parte de fora. Santo lugar, que é a parte do meio, interior. E o Santo dos Santos, que é onde ficava a arca da aliança. Na parte de fora, que luz havia? Luz do sol. E a luz do sol aqui é o símbolo da luz natural, da sabedoria natural. Interessante que a cruz foi colocada, ou o altar foi colocado do lado de fora, para que todo homem que está debaixo desse céu aqui na terra possa ver que Deus trouxe provisão para a salvação dos pecados. Ou seja, qualquer ímpio pode entender isso. É só olhar que ele vai ver então que Jesus, Cordeiro de Deus, morreu por ele. Então o altar, que representa a cruz, era colocado lá de fora. A luz natural resolvia. Mas ao entrar mais para a intimidade, mais para dentro, a única luz que havia naquele lugar era a luz do candelabro. O candelabro aqui era um símbolo do Espírito Santo. E também hoje é um símbolo da igreja. Um símbolo nosso. Porque hoje a igreja e o Espírito Santo estão unidos. São uma coisa só. O Espírito Santo habita dentro de você, amém? E pelo fato do Espírito Santo habitar dentro de você, você tem também o quê? Luz. Luz aqui é revelação. E a maneira de você obter revelação é pedindo. Por que Jesus diz que nada tendes? Por que até agora vocês nada tendes? Porque não pedis. Porque se você pedir, dar-se-vos-á. Então, quando você não compreende um desafio que você está passando, uma circunstância que você está passando, você precisa de quê? Luz. Luz. Mas para você ter luz, você tem que pedir. O apóstolo Tiago também na sua carta, na sua carta ele diz, nada tendes porque também não pedis. Então aprenda a pedir. Senhor, fala comigo. Eu não estou conseguindo romper nessa área na minha vida. E eu não estou conseguindo resolver. Na verdade, está sendo impossível para mim resolver essa situação. Cheguei ao final de mim mesmo. Não tem saída, não tem recursos humanos. Não tem psicólogo, não tem psiquiatra. Não tem coach. Só tem o Senhor. Só o Senhor pode me dar uma resposta. Só o Senhor pode abrir meu entendimento. Me dar revelação. Me dá revelação para prosperar no meu trabalho, naquilo que eu faço. Me dá revelação do tempo que eu devo me casar, do tempo que eu devo me relacionar. Me dá revelação da minha vida espiritual, do meu chamado. Só o Senhor pode falar comigo. Sabe, quando você faz isso, Deus responde. E a luz vem. A luz vem. E vão ter momentos que você vai estar passando por desafios, que você vai ter que chamar os irmãos para orar com você. E daqui a pouco também a luz vem. Sabe, o Espírito Santo fala comigo, com você, sabia? Normalmente ele fala nos seus pensamentos. Ele coloca pensamentos em você.
Assim como ele fez com o rei. Colocou visões e sonhos, pensamentos. Assim também ele faz com você. Quando o Senhor começar a colocar coisas no seu coração, o que você tem que fazer? Orar. Orar. Sabe, muitas vezes durante a semana, irmãos, eu fico lá em casa, ou vou fazer alguma atividade, mas o tempo inteiro eu procuro estar percebendo o Senhor. E durante a semana, o Senhor vai colocando pessoas no meu coração aqui da nossa igreja, para orar por elas. Essa semana foram alguns de vocês. A irmã da Ricarda, quem mais? Pastor Orli, a senhora, esqueci o nome da senhora. Socorro? Socorro. Alguns irmãos. O Senhor vai ministrando no meu coração, eu paro um pouquinho ali e falo, Senhor, eu apresento essa pessoa diante do Senhor. Coloco na tua presença. E intercedo. Porque o Espírito Santo coloca esses pensamentos, ou fardos de oração, no nosso coração. Quando isso acontecer com você, ore, não fique inativo. Seja ativo, ore, interceda. O Senhor também pode fazer isso com seus filhos, se você tem filhos. Talvez você está lá na sua casa e você sente uma necessidade de orar pela vida do seu filho. Faça isso. Ou por um trabalho que você tem que fazer, ou um trabalho que você tem que vender, ou um trabalho que você tem que realizar. Ore. Ore. E quando são coisas maiores, desafios maiores, lembre de chamar os irmãos para orar com você também. Interessante. Final do último culto, eu e o pastor Orli estavam ali fora, Socorro veio até nós, falou, olha, aconteceu uma situação com uma pessoa, e eu queria que nós orássemos por essa pessoa. E nós três oramos ali. 2 dias depois a pessoa saiu daquela situação. Por quê? Deus responde a oração, irmãos. E oração em concordância, Deus responde mais rápido. E a primeira menção de oração em concordância que eu falo para vocês é aqui no livro de Daniel, onde ele chamou os seus amigos para orar. E eles oraram e Deus revelou a Daniel a visão, o sonho e a interpretação dele. Isso é uma coisa extraordinária. Daniel então chega diante do rei agora, depois de ter orado, e diz, o meu Deus me revelou. Isso não é obra minha, não fui eu, não é obra humana, mas o Deus dos céus, de prata, o quadril e o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés de ferro e barro. Esse não é o tema da pregação de hoje, mas isso aqui é algo interessante. Daniel, com 17 anos de idade, teve revelação dos reinos futuros, do reino presente e dos reinos futuros, até o último reino, que é o reino do anticristo, que é os pés daquela estátua. Daniel, com 17 anos, conhecia mais de Apocalipse do que todos nós juntos, sem ter o livro de Apocalipse. Por quê? Porque ele foi orar, buscar o Senhor. Resolver uma situação impossível. Com Deus, do impossível. Então, ele teve a interpretação da visão que o rei teve. A cabeça era de ouro porque representava aquele rei, o Império Babilônico. O peito e o braço eram de prata porque representava o próximo império, o Império Persa. O ventre era de bronze porque representava o Império Macedônio. Já as pernas de ferro porque representava o Império Romano, época em que o Senhor Jesus veio. E os pés de barro e de ferro, porque de alguma maneira vai ser uma mistura do Império Romano com o homem ao centro, completamente, o homem sendo adorado, nesse período, que é o período do anticristo. Nós estamos muito próximos desse período. Se brincar, nós já estamos nesse período. A ênfase aqui é mostrar para você que quando o homem começa, até tem ouro, começa bem. Mas tudo que o homem começa nele mesmo, termina mal.
Você viu que mudou os elementos. Você viu que os elementos até se misturaram. Quando o homem começa, pode ser que ele comece bem, mas o fim é mau. Porque toda obra humana, baseada em si mesmo, ela não prospera diante de Deus. Você tem que aprender a depender da sabedoria de Deus. Porque toda obra que Deus faz é ouro. Do começo ao fim. Cantares, quando vai descrever o noivo, vai descrever Cristo. Lá em Cantares, acho que está aqui. Próximo slide. Lá em Cantares, mostra para nós que quando vai descrever o noivo, fala que a cabeça dele é de ouro. É a visão de Jesus. E quando termina a descrição, fala que as bases, ou as pernas e os pés dele, são também de ouro. Diferente da visão de Daniel. Por quê? Tudo que Deus faz, do começo ao fim, é glória para Ele. É ouro. É ouro. Você tem que aprender então a depender de Deus. Do começo ao fim. Que o final vai ser o quê? Glorioso. Vai ser ouro. Não é obra humana. A obra humana passa. A obra humana corrompe. É corrompida. Mas a obra que Deus faz, que o Espírito Santo faz na sua vida, é ouro. Permanece. E dá glória para Deus. Interessante que Daniel, então, ele vai contar para o rei agora a interpretação e a visão. Depois que ele faz isso, a Bíblia nos mostra que o rei, ele se prostra diante de Daniel. Irmãos, o rei se prostrou diante de um adolescente de 17 anos. E ele disse, o rei testemunhou, de fato, o seu Deus é o único Deus. Pausa. Todo desafio, todo problema que você passa, é um testemunho que glorifica a Deus. Eu não sei que problema você está passando. Problemas, inclusive, insolúveis. Não sei quais são. Eu sei que tem, porque o Espírito Santo me disse. Mas eu estou te dizendo também, que esse problema, o final dele, é para dar glória para Deus. Para que os ímpios lá fora olhem para você e falem, de fato, o seu Deus é o verdadeiro Deus. O seu Deus é um único Deus. Porque o que Ele fez na sua vida, nessa situação insolúvel, só pode ser Deus. E o rei reconheceu isso. E o rei se prostrou diante de Daniel. E Daniel, nesse momento, ele diz o quê? Não, ó rei, não foi obra minha. Foi Deus que revelou a você e me deu a interpretação. Ó rei. A Bíblia diz que este rei, preste atenção nisso. Estava meditando nisso mais cedo. Deus deu domínio para a cabeça de ouro, que é aquele rei, sobre as aves do céu, sobre todos os animais do campo e sobre os homens. Mas não menciona que este rei tenha recebido domínio sobre os animais no mar. Não mostra. Por quê? Porque no dia que o Rei dos Reis chegasse, você iria ver aquele que tem domínio, inclusive, sobre o mar. Jesus, quando Pedro precisou de uma pesca maravilhosa, ele falou o quê? Lance a rede à direita do barco. E a rede veio cheia de peixes, a ponto de quase romper. Quando os discípulos estavam com medo dentro do barco, e o barco quase afundando, o Rei dos Reis, que tinha domínio, que tem domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre o mar, vem andando sobre o mar. E eu te disse, muitas vezes você não tem porque não pede. Pedro, nesse momento que ele vê Jesus andando sobre as águas, o que ele fala? Senhor, manda-me que eu vá até o Senhor.
Porque ele pediu, ele andou sobre as águas. É o segundo homem, o único homem que a gente sabe que andou sobre as águas. Porque pediu. Aí você diz, mas Deus não tá preocupado com as minhas coisas, minhas questões. É muito pequena as minhas questões para ficar pedindo para Deus. Andar sobre as águas, qual que é o lucro disso? Entende? Deus se importa com qualquer coisa a seu respeito. Apenas tenha intimidade com Ele. Peça, espere a luz vir, espere a revelação vir e haja para glorificar o nome dEle. Nós vemos então que Daniel, que estava condenado à morte, vai ser agora promovido. Situações que você está vivendo, que talvez você fala, não tem jeito, é meu fim. Como se fosse uma condenação de morte para você. Essas situações estão acontecendo na sua vida para te promover. O Senhor quer promover você hoje. Te levar para um próximo nível. Ou como mesmo minha esposa disse, para uma próxima fase. É tempo de avançar, irmãos. Não é tempo de parar. Nós vivemos o tempo do fim. Um tempo escuro. Onde o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Uma agenda woke, né? Onde não tem mais vermelho ou preto, tudo é cinza, tudo pode. Nesse tempo em que eu e você estamos vivendo, e vamos ter que lidar, Daniel teve que lidar no seu tempo com o Império Babilônico, ou com a mentalidade babilônica. Nós nesse tempo temos que lidar com essa mentalidade, principalmente as nossas crianças e jovens. Como que você vai lidar com essa mentalidade? Nesse tempo escuro, buscando a luz de Cristo, a revelação, orando. Essa é a parte essencial. E a tendência das coisas do homem é se perderem, é piorar. Porque esta estátua que nós vimos mais cedo, só mostra para nós a degradação do homem. Começou bem, mas foi degradando, foi se perdendo. E alguns têm a ilusão que o mundo vai melhorar. As coisas vão melhorar para as pessoas do mundo. Mas isso é um engano. A tendência do homem é ir de mal a pior, sem Cristo. Como nós vimos aqui na estátua. Mas quando Jesus entra na história, tudo é ouro. Do começo ao fim. E num tempo escuro como esse, nós temos que aprender a ser quem nós somos. A expressar, na verdade, quem nós somos. A Bíblia diz que no dia que Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de nações e multidões, que os filhos dele, primeiro, seriam como a areia do mar. Se você pode contar a areia do mar, assim também você vai poder contar seus filhos. A areia do mar é um símbolo dos judeus, de Israel. Mas também fala outra coisa para Abraão, que os filhos de Abraão seriam como as estrelas do céu, e se você pode contar elas, assim você vai contar quantos serão os teus filhos. As estrelas do céu apontam para nós, a igreja. A igreja. E qual que é o momento em que você vê as estrelas? Quando o sol está brilhando? Não. Mas quando o sol é tirado, as estrelas se manifestam. A luz das estrelas se manifestam. No tempo escuro, a luz das estrelas se manifesta. Jesus foi tirado da terra, sim ou não? Ele é o sol da justiça. Ficou de noite. Mas mesmo à noite, Deus deixou as estrelas aqui para brilhar nesse mundo escuro. Por isso, você é um testemunho de Deus, de Cristo nessa terra. E quando desafios vêm sobre a sua vida, situações vêm sobre a sua vida, difíceis ou impossíveis de serem solucionadas, lembre-se, ore. Chama os irmãos da sua célula para orar com você. Espere pelo Senhor. Espere pela revelação que o Senhor vai te dar. Mas depois que Ele te der a revelação, se posicione. Fale com quem tem que ser falado. E nesse momento,
você vai ser também promovido a um próximo nível. Para concluir, o que é isso, irmãos? Daniel estava destinado à morte, morrer cedo, debaixo de um decreto de um rei. Não só ele e seus amigos. Eles decidem orar, decidem buscar o Senhor usa ele para interpretar e dar a visão para ele. Depois disso, eles são tirados do laço de morte e destruição e são colocados para governar sobre a Babilônia. Você percebe que Daniel agora é colocado numa posição elevadíssima. E ele não esquece dos amigos. Ele sugere para o rei também colocar os amigos, governadores de regiões. Um adolescente de 17 anos se tornou o presidente daquele país. Por quê? Em um determinado momento, parecia que tudo ia mal. Mas Deus usou dessa situação para promover o homem de Deus. Tem homens de Deus aqui? Tem mulheres de Deus aqui? Cada situação de desafio, problema, necessidade, Deus vai usar para promover você, homem e mulher de Deus. Então, que haja esperança hoje no seu coração. Que haja convicção que o Senhor é por você e não é contra você. Que haja no seu coração a certeza que Deus, o Pai, sempre te ouve. E se Ele te ouve, Ele responde a sua oração também. E se Ele responde a sua oração, você pode dar glória a Deus, porque Ele vai te promover daqui a pouco, para um próximo nível. Vamos ficar de pé? Aleluia. Sabe, eu creio que é um tempo de irmos para um próximo nível como igreja. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração nesses dias, que é o tempo do trabalho, de trabalhar. Nós entramos no 2º ano como igreja aqui nessa região. Em outubro fizemos 1 ano. E entramos agora no 2º ano. E é um tempo de trabalho. É um tempo de desafios. É um tempo também que nós vamos crescer. E quando há um crescimento, também há necessidade de mais líderes, mais irmãos se levantarem e se posicionarem para cuidar da igreja do Senhor. E nesse tempo de desafio, de trabalho, é um tempo que nós também precisamos orar, buscar o Senhor e ter luz, revelação, para responder o Senhor. E o final disso vai ser glória para Deus. E eu conto com vocês. Vocês são os meus amigos para orar nesse tempo. Eu conto com a sua oração. Aprenda a orar pelo seu pastor, pela sua pastora, pelos líderes, pelo seu líder de célula. Aprenda a orar por eles. Você não sabe a importância que isso tem no mundo espiritual. Aprenda a orar pela igreja que você congrega. Isso é muito importante no mundo espiritual. E as nossas orações o Senhor responde. Feche os seus olhos. Eu não sei qual o desafio que você tem vivido, mas ao saber disso que eu compartilhei com você agora, você deveria se alegrar nesse momento. Porque os desafios que você está vivendo é para te dar alimento espiritual. Mas não só isso. Cada desafio desse é para Deus glorificar o nome dele. Não foi Deus que trouxe. Não. Deus nunca é parte do problema, sempre é parte da solução. E nós somos filhos de Deus, deveríamos agir da mesma maneira. Então, não foi o Senhor que trouxe o problema, mas antes da arma ser forjada, Ele já sabia. Antes da arma ser preparada contra a sua vida, antes dessa situação ser preparada contra você,
Deus já viu antes. E porque Ele viu antes, Ele já proveu também o livramento, já proveu também a transformação, já proveu tudo aquilo que é necessário para te tirar dessa situação. Então hoje é um dia que você vai ser colocado pela fé num próximo nível. Num próximo nível. Que o Senhor te dê nesse momento largueza. Que o Senhor amplie a sua tenda nesse momento. Amplie o seu território. Que o Senhor te dê convicções agora, fé. Fé para crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Tudo pode fazer. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Você pode dizer isso para o Senhor? Nada é impossível para o Senhor. E o Senhor, sabe o que Ele diz para você? Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Sabe, não é uma boa oração você ficar perguntando para Deus, por quê? Mas é uma excelente oração você perguntar ou falar para Deus, Senhor, apesar dessa circunstância, eu sei que o Senhor vai trazer luz, revelação e vai me dar o livramento necessário. Eu sei porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor me apacenta. O Senhor cuida de mim. Aleluia. Vamos ministrar uma canção. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. Aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Por isso nós damos a Ele a honra. Cante. A glória, a força, e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Poder ao Rei Jesus, eu louvo ao Rei Jesus. Aleluia. Estenda sua mão. Repete essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que naquela cruz o Senhor
ao morrer e derramar o sangue, ali o Senhor me perdoou de todos os meus pecados. E através desta obra, o Senhor me levou a um próximo nível. Agora sou filho amado de Deus. Sou filho amado de Deus. E eu creio que os desafios que estão diante de mim são apenas portas de promoção que me levarão a um próximo nível, onde vou dar glória a Deus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Mais uma vez, bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que você desse um abraço em 2 ou 3 irmãos agora. Faz isso agora. Libera uma palavra de bênção sobre eles. Fala para ele: olha, eu preciso da sua oração. Fala para ele: eu preciso da sua oração. Aleluia. Estenda a sua mão. Te abençoar a sua semana. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Declaro que eles são benditos, abençoados e guardados pelo Senhor. Pai, eu peço para que essa semana mesmo eles sejam colocados num novo nível, em o nome do Senhor Jesus. Guarda-os e livra-os do mal e do maligno, em o nome de Jesus. Amém. Você tenha uma semana de vitórias e abençoada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.